Olá a todos, boa tarde. Vicente do Devocional da Alma, espero que todos estejam bem. Hoje é um dia muito gratificante para todos nós aqui do canal, que chegamos a mais de 500 inscritos. Né? Na última vez que eu olhei estávamos em 523. Não sei se permanece ainda esse número, se aumentou ou se baixou, mas eu quero agradecer a todos que assistem aos nossos vídeos, acompanham o nosso canal. Né? É uma honra ter vocês aqui ouvir a nossa mensagem, a nossa palavra. Né? E hoje eu trouxe uma palavra sobre Naamã, né? Capitão do exército do rei da Síria. Né? E vamos ler um pouquinho de Bíblia aqui, praticamente uns 15 versículos, tá? Para poder dar a introdução no conteúdo que nós vamos estar trazendo para edificar a vida de todos nós, né? E especialmente de vocês que estão ouvindo. Né? Novamente, muito obrigado a todos. Né? Se ainda não é inscrito, se inscreva, né? Comente se está gostando ou não e também compartilhe, por favor, o vídeo para que mais pessoas recebam esta palavra. Né? E nos dê sugestões de melhoria para o canal. Tá bem? Então vamos lá. Né? Segundo Reis 5, de 1 a 15. Né? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta a sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo eu, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as vestes e disse: Sou eu Deus, para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que o cure de sua lepra? Pelo que deveres notar, peço-vos e vede que buscas ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que o dizia comigo: Certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abaná e Farpar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderias eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se com ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Glórias a Deus. Tá? E, então nós vemos aqui Naamã, né? Ele encontra com o profeta Eliseu, né? E Eliseu dá-lhe uma ordem. Né? E para a gente poder dar um início, né, a essa situação toda, vamos primeiro saber quem era Naamã, né? Voltando lá no início, né? Então ele era o capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, né? Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, né? E era este um homem herói valoroso, porém tinha lepra.
perante o exército, né, ele deveria, como é dito, ele era um homem valoroso, livrou o povo da Síria. Ele era muito respeitado, devia ser muito orgulhoso, né, pelos seus atos, ações e conquistas, mas ele tinha um problema, né, a lepra. Ele devia estar sempre de armadura, sempre coberto para não ser demonstrado as enfermidades que ele tinha, e lutava ao lado dos seus homens, trazendo vitórias sempre ao seu senhor. Né. Numa dessas batalhas ele encontrou uma das conquistas, né? Ele trouxe de Israel a menina que mudaria tudo, né? E que esta menina disse à sua esposa, né? Que antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria de sua lepra, né? Então a esposa com certeza conversou com Naamã e falou sobre o que a menina falou, e esse foi conversar com o rei da Síria, né? Que era seu senhor, né? E o rei falou assim para ele, né? Naamã notificou o seu senhor do rei da Síria, né, e falou: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. Né. E ele foi para lá. Né, e chegando lá, ele entregou a carta ao rei de Israel. Recebendo o rei de Israel, melhor dizendo, nessa carta, ele muito se indignou com a carta. Né, e ele rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu cure de sua lepra, pelo que deveras notar e peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Né? Então a reclamação do rei de Israel é um desespero ali que ele está tendo. Né? Ele tem um medo e indignação. Né? Ele acha que o rei da Síria ali naquele momento está armando uma cilada política contra ele. Né? E o medo real dele era que o rei da Síria era mais poderoso, né, naquele momento, e se a Naamã voltasse sem ser curado, o rei da Síria usaria isso como uma desculpa perfeita para atacar Israel e dizer, né, você se recusou a curar o meu general. Isso é um ato de guerra, por exemplo. Então o rei de Israel ficou ali muito temeroso com aquela situação, deve ter entrado em desespero que ele chegou ao ponto de rasgar as próprias vestes, né? E o profeta Eliseu, ouvindo a situação que o rei de Israel rasgou as roupas, não é citado qual era o rei naquele momento, né, dos reis de Israel. Então ele vendo que ele entrou em desespero, ele mandou, o profeta Eliseu mandou que o Naamã fosse até ele. Né. Então deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E nós vemos que Naamã ele foi até lá com seus cavalos, com o carro e tudo mais, e parou à porta da casa de Eliseu. Né? E Eliseu não saiu para atender ele. Ele mandou um mensageiro para atendê-lo. Né? E esse mensageiro falou para Naamã: vai lá, lava-te 7 vezes no Jordão e sua carne será curada e ficará purificada. Né? Mas Naamã que se indignou porque muitas vezes nós, como homens e mulheres, nós temos uma visão que a cura vai vir de uma forma inesperada, né? E ali nós vemos que Naamã ele teve uma posição, como ele mesmo fala, né? Eis que dizia comigo, né? Ele pensava com ele mesmo, né? Certamente ele sairá por-se em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Então ele queria que fosse feito do jeito dele, né? Mas Deus não faz do jeito que a gente quer. Deus faz do jeito que é da vontade dele. E Deus queria ver ali se Naamã era obediente. E para isso ele falou: vai e mergulha 7 vezes no rio. E nós vemos que os servos dele são mais humildes, né? Que falam aqui, ó. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? E se de repente Eliseu falasse assim: vai lá, mata uma baleia e se esfrega no sangue dessa baleia que vai estar curado? Eu tenho certeza que Naamã iria atrás de matar a baleia para fazer isso. Mas ele pediu uma coisa muito simples, que era mergulhar no rio. Só que Naamã, pelo orgulho, pelo cargo e tudo mais, ele se achou superior a esse ponto, né, de ter que fazer isso. Né? E o ponto importante, né, é que é aquilo que eu falei, né, a expectativa de Naamã. Né? Naamã era um general acostumado a cerimônias, honras e rituais importantes. Ele estava assim, ele imaginou que sua cura seria um evento grandioso e dramático, digno de seu status. Né?
Ele achava que de repente ele ia ser tocado e ia aparecer uma bola de fogo ali que ia iluminar aquele lugar, ia queimar o local e curar ele, mas não é bem assim, né? E como dito, né, para ele a cura deveria ser algo grandioso quanto a sua pessoa e o problema. Mas na verdade não é dessa forma muitas vezes. Muitas vezes as coisas acontecem não como nós queremos, mas sim como o Senhor nosso Deus quer. E aqui nós vemos que Deus tinha um trabalho, uma forma de fazer. E ele queria fazer uma forma totalmente diferente, que era o quê? Testar Naamã para ver se ele obedeceria. E ele foi orgulhoso no primeiro momento, ele se retirou e não quis fazer aquilo, né? Mas depois que os seus conselheiros ali, que são seus servos, que tinham mais humildade, que eram sábios ali, orientaram ele e ele fez o que foi pedido, né? Então muitas vezes nós precisamos ser humildes em ouvir um conselho, entender que nós precisamos mudar, nos transformar, nos tornar novas pessoas em alguns pontos. Muitas vezes nós achamos donos da razão, que nós sabemos aquilo que tem que ser feito, que aquilo que é correto, mas não é o melhor muitas vezes daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que ser humildes e fazer aquilo que Deus está mandando. E se nós formos como Naamã, que esperamos que venha Deus nos tocar e que algo milagroso aconteça, muitas vezes isso não vai acontecer. Muitas vezes Deus quer que a gente mergulhe 7 vezes no rio para poder aquela água nos limpar e purificar e a nossa pele ser como nova de um bebê, né? Eu quero fazer uma oração para vocês, né, neste momento e espero que vocês sejam abençoados grandemente e venham compreender que nós precisamos mudar nossos atos, mudar nossa visão de vida e nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Porque muitas vezes não é a nossa vontade que tem que ser realizada, mas sim a vontade do nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, te agradeço por essa tarde estar aqui, meu Pai, te louvando e te glorificando, e pela palavra que o Senhor me deste, que muitas vezes vem até de encontro para a minha própria pessoa, como para os demais que podem estar ouvindo esta palavra. Venho te pedir em nome de seu Filho Jesus, Senhor, que trabalhe, transforma, renova e venha fazer o teu querer na vida de todos nós, meu Pai. E que não seja a nossa vontade, mas sim a sua vontade, da forma que o Senhor quer, do jeito que o Senhor deseja. É o que eu te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém? E como conclusão, né? Orgulho versus humildade. Né? O general orgulhoso versus os servos humildes, né? Expectativa humana versus boa vontade divina. Né? O que imaginamos ser a melhor solução versus o modo como Deus realmente age. Ação espetacular versus obediência simples. Né? A busca por um show miraculoso versus o poder transformador de seguir uma instrução simples com fé. Acreditar que aquilo que o profeta foi usado é o correto. A cura não veio pela água do Jordão, mas pela obediência de Naamã, né? E ao mergulhar nela, simbolizando sua rendição final à palavra de Deus, mesmo que ela não fizesse sentido para sua lógica ou status, né? Ele não estava ali no status dele e não acreditava naquilo, né? E os servos, por serem mais humildes, né, foram os canalizadores dessa verdade profunda, né? Meu pai, se ele te pedisse algo difícil e heróico, você faria. Por que não fazer algo fácil? Né? Então, como eu disse, né, para concluirmos, e venhamos fazer aquilo que seja necessário, que seja o que estamos sendo instruídos e que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Amém? Eu agradeço se você ficou até aqui no final do nosso vídeo. Que o Senhor nosso Deus os ilumine e que venha lhe dar muita sabedoria, compreensão e entendimento para fazer aquilo que Deus quer e não deixar o que o seu orgulho venha dominar e você fazer aquilo que não deve ser feito. Amém? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.